Glória a Deus, queridos. Você está feliz com Jesus aí? Que coisa, eu acabei de chegar da minha cidade, vim de carro. Dirigi uns 560 quilômetros. É bom dirigir nas estradas, o Senhor fala conosco. E eu fico feliz que você esteja aqui, porque o caldo é grosso. Tá bom? Amém? Ou vocês querem que a gente pegue leve, vá devagar? Como é que está aí a expectativa? Glória a Deus. Você pode me dar um retorno um pouco melhor aqui, querido, por gentileza? Que a gente tem bastante coisa para falar, a gente vai orar, vai começar, porque o meu tempo é curto e eu tenho muita coisa aqui que eu quero compartilhar com você hoje, amanhã à noite. Amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite, né? Primeiramente agradecer a pastora Cláudia, pastor Jefferson pelo convite, né? Estarmos aqui novamente esse ano. Foi bom ano passado? Você esteve aqui, queridos? Foi bom? Foi bom, deu para tirar dúvidas aí, deu para ter um norte, para entender. Se a gente fizer um seminário destes, a cada mês, um seminário por mês, a gente tem sempre coisa nova para falar. Nós estamos tentando discernir a história, vivendo a história, mais ou menos assim, sabe? Vivendo a história, discernindo e compartilhando, não é? Não esperando para que historiadores falem daqui 100 anos, não. A gente está tentando discernir os tempos, como a tribo de Zacar, discernindo os tempos. E nós precisamos fazer isso. Obrigado, querido. Então, agradecer aos pastores aí pela confiança, né? Vamos orar então, queridos. Colocar todo esse conteúdo aqui diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Colocamos essa noite, esse final de semana, diante do Senhor. Somos gratos ao Senhor pela nossa vida. Obrigado por guardar a nossa entrada e a nossa saída. Obrigado porque o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. Obrigada porque quando nós elevamos nossos olhos aos montes, nós temos o socorro, nós temos o Senhor, nós temos a quem clamar, nós temos a quem buscar, nós temos a quem pedir. E nós temos a certeza que o Senhor está com seus ouvidos inclinados para nós. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesses 2 dias, comigo, com o Felipe, com todos os que estão aqui. Guarde as nossas vidas, guarde este ambiente. Blinde este lugar com os teus anjos. Coloque os teus anjos ao redor desta igreja, deste lugar, nos protegendo. Pedimos que o Senhor esteja à vontade, Espírito Santo de Deus, para falar conosco, fale ao nosso coração, revele-nos muito mais do que a palavra. Traga-nos discernimento, talvez um dos dons, Senhor, mais emergentes para esse tempo. Sabedoria e discernimento no Espírito. Dai-nos a tua igreja. Nós pedimos ao Senhor para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, queridos. Quero compartilhar algumas coisas com vocês nesses 2 dias, que é uma sequência, queridos. Então, talvez, se você não vier amanhã cedo eu pedi para a pastora para que não grave, não filme, porque eu quero trazer algumas coisas para a igreja que não são coisas que precisam estar na internet. Nós queremos entregar algumas coisas para a igreja que eu tenho estudado, tentado discernir em Deus. E então vem amanhã cedo, porque senão você não vai entender a sequência. Eu fiz uma sequência aqui de 3 ministrações que encerra amanhã à noite. Amanhã à tarde, então, depois de 2 ministrações, nós vamos ter um período para tirar dúvidas. Mas amanhã de manhã nós vamos virar o gato do avesso, para tentar entender uma estrutura do avesso, por dentro, sabe? Tentar entender uma estrutura, um fenômeno, que todos estão vendo o fenômeno, mas ninguém está enxergando o fundamento. E eu estou tentando
entender, já tem alguns anos já, e não é fácil, porque para todos os lugares onde você procura, onde você tenta buscar informações, você se depara com um lobby, com um ativismo afirmativo que não te dá outra opção a não ser engolir e aceitar. E eu não acredito que exista só uma via, queridos. Então, inclusive, esse material que eu vou compartilhar um pouco com vocês entre hoje e amanhã, faz parte de um curso que eu estou construindo, que vai se chamar A Epidemia Trans, e eu pretendo lançar daqui uns 2 meses. Então, eu já estou cavocando há algum tempo, eu quero compartilhar nesses 3 momentos, então não perca, principalmente amanhã de manhã, mas venha nos 3 períodos. Hoje à noite você já veio, glória a Deus, venha amanhã de manhã, venha amanhã à tarde, venha amanhã à noite, em nome de Jesus, que o Senhor vai depositar sobre você, querido. Quero compartilhar aqui um versículo, para embasar então essa ministração de hoje à noite. Que eu quero falar sobre quando a ideologia encontra a realidade. Diz assim Romanos 9:19. Pois quem pode se opor à tua vontade? Todavia, quem és tu, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que foi criado pode questionar o seu Criador e dizer: por que você me fez assim? Aí você vai dizer que a Bíblia não tem resposta para todas as coisas. E o que é esse questionamento, senão o homem moderno questionando a sua própria biologia e a sua própria identidade? Quem é tu, Deus, para me fazer homem? Quem é tu para me fazer mulher? Mas Deus fez a pergunta antes: quem é tu para questionar o teu Criador? Deus sabia que o homem herdaria a semente do questionamento, que hoje nós conhecemos como problematizar, né? Mas é a mesma coisa que questionar a Deus. E hoje as pessoas, queridos, que estão entregues a ideologias, aqui eu estou falando de ideias, tá? Ideologia trans, é uma ideologia política, não estou falando de pessoas em sofrimento, não estou falando de pessoas em incongruência de gênero, não estou falando de pessoas que estão sofrendo debaixo de uma falsa identidade. Eu estou falando de uma identidade política e ideológica. As pessoas que estão entregues a esta ideologia política ou a imoralidades sexuais, elas não perderam a consciência do que é bom e do que é mal para elas. Elas continuam fazendo aquilo que elas discernem aonde? No campo do intelecto, da razão, da psique, o que é bom. Então o que é bom é tomar hormônio. E elas vão lá e fazem. Elas estão discernindo a partir de uma cosmovisão caída. A partir de um homem caído. O que é bom e o que é mal. Desde quando nós começamos a andar assim? Desde o Éden. Paramos de andar na verdade e questionamos andar o quê? A partir da vista e do julgamento do que é bom e do que é mal. Então, a partir do discernimento intelectual e não espiritual, do conhecimento, tomar hormônios, automutilação, mutilar o seu corpo, entre outras coisas, é bom. É bom na perspectiva de uma mente caída, de uma psique morta, sem o espírito. Então as pessoas que estão andando, estão sendo vítimas de um ativismo, que vem justamente para cauterizar a consciência, matar a consciência. Por isso que nunca foi do plano de Deus que nós deixássemos de andar na verdade. No momento que nós paramos de andar ou tomar decisões nas nossas vidas a partir do que é a verdade e começamos a escolher coisas a partir do meu julgamento de que isso é bom para mim, de que isso é mal para mim, nós já estamos abatidos. Nós já estamos abatidos. Por que nós temos tanto divórcio dentro das igrejas, tantas ideologias dentro das igrejas? Nós não deveríamos ter a mente de Cristo que anda na verdade? E tudo o que faz está alinhado ao prumo do Evangelho? Sim, deveríamos.
Mas nós temos dentro da igreja pessoas andando debaixo de uma cosmovisão caída. A partir do que, não, isso aqui eu acho que é bom, então eu faço, nós não temos mais compatibilidade, então não dá mais para manter o casamento. Não, isso aqui eu acho que é bom, não vejo nenhum mal em andar na pornografia. 66% dos cristãos estão entregues à pornografia. 36% se declaram viciados em pornografia. Cristãos. Porque julgam a partir daquilo que entendem que é certo e que é errado. Mas onde está a verdade? Não alcançou ainda. Amém de Cristo. Conversão de coração. Então nós não estamos lidando com crianças ou adolescentes entregues a ideologias. Nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos inalando uma atmosfera espiritual de enganos, 24 horas por dia, 7 dias na semana, dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, em todos os lugares. Não há como escapar. Você entende o que é atmosfera? É o ar que você respira? Você assiste uma televisão, você está sendo seduzido a ter uma cosmovisão em discernir que o feminismo é bom, porque trata as mulheres com justiça. Ora, o evangelho não traz justiça para as mulheres. Esse é o discernimento, é o intelecto do feminismo. E aí você vai no cinema, é a mesma coisa. Você assiste um jornal, é a mesma coisa. Você vai para a faculdade, é a mesma coisa. É uma atmosfera, é um aion. Eu falei isso aqui ano passado? Aion, uma estrutura de pensamento dominante que caminha com uma era. Quando a palavra de Deus fala, não se amoldeis a este século, não se amoldes a esse mundo, mas se transforme pela renovação da vossa mente, para que viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou, não ameis o mundo, nem no que nele há. Ou, no mundo terão aflições. Já ouviram essas passagens? Sim. Quando a palavra de Deus se refere ao mundo, queridos, essa palavrinha mundo, ela não está falando de cosmos, ela não está falando de nações somente. Ela está falando também de aion. São duas palavrinhas referentes a esta palavra mundo. Aion não tem a ver com países, regiões, tem a ver com atmosfera espiritual. Século é uma estrutura que caminha por um tempo, encerra e começa-se outra estrutura. Ok, entendi, Juliana. Então qual é a estrutura caminhando com a minha geração? Porque você está vivo. Não importa a idade que você tenha. Você está caminhando debaixo de uma estrutura, de uma atmosfera de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse é o mundo espiritual. Este é o aion, que veio para problematizar Deus, questionar Deus, inserir mentiras na verdade. Nós vivemos numa época de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como que eles se manifestam? Com as ideologias que nós estamos vendo. Egocentrismo, ideologia de gênero, hedonismo, comunismo. Aí você pode ser criativo, que tem uma avalanche de coisas. Tudo isso para quê? Para questionar a autoridade e a soberania de Deus. Toda ideologia vem para corromper a base, para tirar aquilo que te sustenta. Se o que te sustenta não é a verdade, você pode estar dentro da igreja e ser a favor do feminismo. Porque a sua base está corrompida com as ideologias do mundo. O evangelho não é um shopping onde você passeia com um carrinho e pega aquilo que te serve. Ou você se alinha ao prumo, você já está caído. A sua mente caminha conforme o curso deste século, deste aion. Você já está entregue e ainda não compreendeu. Talvez porque tenha intelecto demais, talvez porque a gente saiba demais. E algumas coisas a gente não queira se enquadrar no prumo da palavra de Deus. Mas existe um psicólogo, Jung, que disse o seguinte: se você não sabe quem você é, calma, porque o mundo vai dizer quem você é e vai enfiar a goela abaixo em você. Se você não tem um fundamento para a sua família, se você não sabe para que a sua família, para que a sua masculinidade existe,
para que a sua feminilidade existe, para que os seus filhos existem, para que a sua sexualidade existe, você já está batido. Porque o mundo vai te dizer e você vai concordar. E é o que nós estamos vendo. Pessoas que aceitam que o mundo lhes diga o que devem pensar, que horas devem acordar, quais palavras devem replicar, quais coisas da Bíblia devem questionar, quais partes do corpo são descartáveis, quais não são, quais coisas devem aceitar. Ou seja, toda ideologia é um produto querendo te vender uma mentira. Grave isso, queridos, porque isso faz parte da sequência que a gente vai estar falando nos 3 momentos. Toda ideologia é um produto. E ele vai te vender algo. Amanhã de manhã, como não vai estar passando, né? A gente vai conseguir falar umas coisas que agora eu não vou falar, mas eu vou falar amanhã cedo. Mas toda ideologia, ela se apresenta com o quê? Com aparência de piedade. Não foi o que a palavra de Deus disse lá em 2 Timóteo? Traidores, amantes dos prazeres, inimigos de Deus, mas eles têm aparência do que? De piedade. Mas eles negam o poder de Deus, o poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E a Bíblia diz, afastem-se deles, eles não irão longe. Como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. A sua loucura se tornará visível aos olhos de todos, 2 Timóteo 3. Aí Paulo fala, quanta perseguição eu suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. Porque de fato, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Não é cancelados, não é bloqueado na internet, não é deixarem de te seguir. Serão perseguidos. Contudo, os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Talvez esse seja o tempo onde o Senhor mais precisa de profetas, porque o engano ele se dissipa na verbalização da verdade, na proclamação do Evangelho, na palavra da verdade. E não se preocupe, queridos, porque nós estamos do lado vencedor. Mas então não preciso fazer nada, muito pelo contrário. Não é porque nós já estamos do lado vencedor que nós precisamos ficar no sofá. O Senhor conta com você para esse tempo, por isso que você nasceu nesse tempo. Então, cada vez que nós damos crédito para uma mentira, nós estamos colocando ela acima da verdade, acima de Jesus. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Os homens estão se relacionando com a mentira, estão ficando escravizados com ela, com mentiras que decidiram acreditar no seu coração. Alguém os forçou a acreditar? Não. Nós temos muita coisa para falar aqui essa noite. O Senhor Jesus Cristo, sentado no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, é questionado pelos seus discípulos, e eles perguntam, quando que nós saberemos que chegaram os finais dos tempos? O sinal do final dos tempos. Os sinais. E o Senhor Jesus fala a primeira frase, cuide para que ninguém te engane. Primeira coisa que o Senhor Jesus fala, cuide para que ninguém vos seduza. Por que ele está falando isso? Porque ele sabia que chegaria o tempo que você sofreria uma doutrinação. O Senhor Jesus sabia. Ele estava dizendo, se prepare para uma lavagem cerebral. Amanhã de manhã, o tema da ministração. Lavagem cerebral de gênero. Como é feita? Se prepare e prepare seus filhos para receber uma doutrinação. Não adianta querer criar os seus filhos no quintal de casa, sem contato com o mundo, sem Wi-Fi, colocar eles dentro de um buraco com 10 metros de profundidade, para livrá-los do mundo, sabe? E lá alimentar 2, 3 vezes por dia, não adianta, queridos. Eles vão ter contato.
Então prepare para receber a doutrinação. O que nós podemos observar aqui, rapidamente, a respeito das doutrinas de demônio? Autonegação religiosa. O que é isso? Tem aparência de piedade. Homens que têm zelo, mas não têm conhecimento, como diz Paulo. Com aparência de piedade, com aparência de religiosidade, com aparência de espiritualidade. Mas a sua casa é um caos. Os seus bastidores está apodrecido, não há santidade. E aí eu vou dizer uma coisa para você que Satanás não respeita. É a técnica de coach que a gente usa aqui em cima. Frases de efeito. Se você não tem uma vida alinhada ao prumo da palavra de Deus, não adianta, queridos. A autonegação religiosa, o homem moderno, ele tem aparência de piedade, mas ele tem os bastidores que não honram ao Senhor. Na sua casa, nem na sua família, nem na sua sexualidade. Não honram a Deus, mas têm aparência. Estão totalmente corrompidos. Seus bastidores estão corrompidos e Satanás não respeita a presença de palco. Se você não tem uma vida, a primeira coisa que você faz para conseguir, ou para... se você tem o desejo de ajudar alguém na área da sexualidade, queridos, para você ter autoridade no mundo espiritual, você tem que honrar a Deus com a sua sexualidade. Se a sua sexualidade está em queda, como que você vai tentar ajudar alguém por um caminho que você não está disposto a trilhar? Ou você acha impossível conseguir? Não tem como. E muitos de nós não somos uma ameaça às trevas, por quê? Porque a nossa vida está abatida em casa. Famílias disfuncionais com papéis trocados. Mulheres à frente dos lares. Homens recuando, os eternos Peter Pans. Nós falamos isso ano passado, né? Acostumaram com o adolescentrismo, que é a palavra em voga. Nós tomamos tanto à frente das coisas que nós nos deixamos acomodados. Numa eterna adolescência, eles não precisam de responsabilidade, de maturidade, de liderança, porque nós damos conta de tudo. Quem é esse perfil? De quem é esse perfil, meninas? Eva. Deixa que eu vou e eu decido pela família. E deu ruim. Deu ruim, né, pastora? E a gente está aí pagando o preço até hoje desse negócio. Essa palavra engano, ela quer dizer planal em grego. Quer dizer um vagar moral. São pessoas que vivem debaixo de uma estrutura de engano. As fortalezas corromperam o seu sistema de discernimento. E elas perderam a rota, o rumo. Pessoas, igrejas, nações, países, famílias... Planal, vagar, estão vagando como quem que anda vagando pelo mundo sem rumo, sem destino, sem origem, sem direção, perderam a rota do prumo da verdade e não conseguem achar o caminho de volta. Aí Romanos 12 vai dizer 2, né? Não se amolde a esse cosmos, a esse aion, não amolde a sua estrutura de pensamento a esse sistema dessa era. Não amolde seu pensamento a isso. No meu direct de um cara que faz, eu acho que anos que ele manda a mesma mensagem. E eu não respondo, eu cansei, queridos. A palavra de Deus diz, não cansais de fazer o bem. Sabe quando você cansa? Aí você tem que lembrar da palavra. Aí ele lá, Juliana, eu tenho 40 anos. Já orei, já jejuei, eu ia até postar, ia tirar a identidade dele e ia postar, né? Porque parece que eu que inventei aquele texto. 7 dias eu fiquei no monte, ele falou. Jejuei, orei, fiz jejum disso, jejum daquilo. Até tentei contratar uma mulher, uma garota de programa, para ver se eu gosto do sexo feminino. Nada parece que funciona para mim. Mandou uns 5 textos. Aí eu perguntei, cadê Jesus no meio dessa tralheira toda? Porque eu não ouvi nenhuma vez o nome de Jesus. Então você vê onde estão os recursos? Onde estão os recursos? No aion.
Estão aqui. Então eu jejuo, então eu leio um livro. Eu não estou dizendo que jejum não é uma ferramenta espiritual boa. É, glória a Deus, mas e a sua parte do negócio? Cadê? De falar, Jesus, que seja feita a sua vontade, porque agora não sou eu mais quem vivo, é o Senhor que vive em mim. E a vida que eu tenho agora eu vivo através do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cadê essa parte? De abrir mão por amor a Cristo. Então nós temos estruturas, sofismas de pensamentos dentro da nossa igreja, queridos. Como que esse ser humano que Deus ama, mas como que ele vai experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, se a mente não se transformou? Não vai experimentar, queridos. A experiência é um reflexo daquilo que você decidiu acreditar em Cristo e pôr em prática. Pôr em prática. Do contrário, está vivendo num aion. Você não vai vencer Satanás com a carne. Não vai vencer vivendo na verdade. No prumo da verdade, alinhando a sua família, a sua vida, a sua casa. E não vindo aqui falando frases de efeito, queridos. Alinhando a sua casa. Nós não vamos transformar o mundo sem antes transformarmos a nossa vida, queridos. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo, do aion. Questione Deus. Ele não tem razão em tudo. Foi assim desde o Éden. Problematize. Desconstrua algumas coisas, porque nem tudo é 100%. Então, como se Deus estivesse retendo algo de bom de Eva. Questione Deus. Quando você questiona a palavra, que é Deus, queridos, a verdade, quando você questiona que Ele pode ter feito algo de errado, ou algo incompleto, ou algo que Ele está me privando, quando você questiona a referência, a verdade, o modelo, você perde o seu propósito. Você perde a noção de responsabilidade. E você perde a referência de onde provém a verdade. Tudo passa a ser relativo. A verdade, então, parte 99% de Deus e 1% de mim. Algumas coisas eu quero fazer da minha própria forma. E cada um começa a possuir a sua própria verdade. Por que nós estamos em crise de identidade hoje, os adolescentes? Os jovens, eles não estão fazendo o que querem. Fazendo sexo com todo mundo. Tendo qualquer identidade. Não se guardando para o casamento, nem dentro nem fora da igreja. E estão em crise de ansiedade, estão com depressão, estão se mutilando. Mas eles não estão vivendo da forma como eles querem viver. Por que eles estão em crise existencial? Porque eles estão discernindo o que é bom e o que é mal. Eles perderam a referência do quê? Da verdade. Você está entendendo isso? Nós temos ensinado isso em casa? Ou toda conversa, toda polêmica, todo problema que chega para nós nas nossas casas, nós tratamos como imoralidade sexual. O que eu quero que você veja nas minhas ministrações? Que o problema é muito mais profundo do que você deslanchar 5 versículos sobre imoralidade sexual. Isso é míope, queridos, é enxergar uma questão de uma forma superficial. Tudo bem? Você está aí, querido? Então, será que é falta de conhecimento que nós temos dentro de casa do que é moral? Ou será que é falta do estabelecimento da verdade como fundamento? Porque moral cada um tem a sua. E ela não revela mais o homem moderno. Primeiro porque a identidade de gênero não se trata de uma questão moral para quem vive debaixo dela. Ninguém acha que é imoral vivendo debaixo de uma identidade de gênero. Porque entende isso como algo que ele é. Então existe uma necessidade muito grande hoje dos nossos filhos serem educados, ou dos adolescentes, ou nossa, de entendermos, ou a curiosidade que nós temos de entendermos sobre sexualidade. E nós temos uma cultura que jaz no maligno,
uma cultura que está entregue, jaz é confortável, é repousada, jaz é morta, no mal, não é no maligno, é no mal, no conhecimento do bem e do mal. Nós temos uma cultura que está confortável no conhecimento do mal, que está ensinando para os nossos filhos o que é sexo, o que é gênero, o que é sexualidade, de uma forma distorcida, está chegando antes, está deseducando antes, está estabelecendo um padrão de funcionamento muito antes do que nós. E o problema de depois de ter estabelecido uma cosmovisão sexual do mundo, né, ou contrária à palavra de Deus, para você remover esses enganos e essas fortalezas da mente dos adolescentes, é um trabalho muito maior do que eles serem educados acerca disso. Vocês estão cansados, queridos? Vocês trabalharam até tarde, né? Eu queria parabenizar você porque você honra a vida do seu pastor, sabia? Quando a sua igreja faz um evento e você vem, você honra o seu pastor. Eu fiquei 8 anos numa igreja, que foi onde eu me converti, que o meu pastor falava assim, amanhã vai ter tal coisa. 2 minutos fechava todas as vagas. Porque eles honravam o meu pastor. As ovelhas honravam. Contrapartida, uma vez eu fui numa igreja, o pastor disse, amanhã vai ter um seminário de sexualidade. Venham para me ajudar a lidar com as demandas da igreja. Chegou no outro dia, não tinha um líder. Tinha o povo, que tem que ajudar também, né? Se ajudar. Não tinha um líder. Ele falou, amanhã eu quero os líderes aqui, para me ajudar a lidar com as demandas. Aí no dia, chegou de manhã, eu falei, cadê os líderes? Aí ninguém levantou a mão. Aí no domingo eu fui ministrar. Aí eu falei, acho que eu nunca mais vou voltar nessa igreja. Mas que eu vou dar uma lascada nesses líderes, eu vou. E aí, queridos, nunca mais voltei de verdade, né? Porque aí era culto. Aí eles queriam uma palavrinha de vitória, né? E aí eu cheguei no culto, eu não consegui nem orar. Sabe quando você está com um troço aqui entalado na goela, você precisa falar? Porque o meu filtro ficou na placenta, então eu já vim e eu já tinha que falar, entendeu? Tem gente que os negócios não veio junto. Aí eu cheguei no culto, falei, boa noite, os líderes, cadê os líderes? Aí eles levantaram a mão, né? Eu falei, onde é que vocês estavam que não estavam aqui ontem à noite? Falei, claro, porque o idiota aqui, do pastor, quando você tiver um problema, ele se vira, né? Quando você estiver todo lascado, todo ferrado, se já não está, aí você vem com a bucha para ele. Vocês falam bucha aqui também? Com a bomba, treta, sei lá. Né? Eu falei assim, queridos, eu acho que eu precisava me converter na época. Você acha que ele dá conta sozinho de tudo, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, Deus me livre de ovelhas que nem vocês. Termina o culto, peçam para sair da liderança, em nome de Jesus. Porque o pastor de vocês não merece vocês de líder. Se fosse hoje, você acha que eu falaria desse jeito? Falaria pior. Você acha que tem alguém brincando aqui, queridos? Satanás está focado. A gente está distraído, ele não. Eu não estou distraída. Você está distraído? Por isso que você está aqui. Parabéns para você. Que honra a vida do seu pastor. Às vezes as pessoas não sabem porque eu não vou em algumas igrejas. Eu não vou em nenhuma denominação dessa. Não vou. Peguei ranço. Não vou, tem 8 mil, não me importa quantas 8 mil pessoas vai ter lá. Não vou. Fui 2 vezes, já entendi. É só business, só show, não quero. Quero gente comprometida. Quero gente que escute, que chegue em casa, que faça, meu Deus, está tudo errado. Preciso consertar a minha vida, entendi tudo. Obrigada, pastor, por ter feito esse evento. Estamos entendendo. Entendeu, queridos? A palavra de Deus fala a respeito da igreja de Laodiceia.
Eu não sei porque eu estou falando isso, mas só um parênteses, tá? Talvez para motivar você que não sabia por que veio. Não é a igreja em Laodiceia, não. Agora não lembro qual que é das igrejas. É em Laodiceia, sim. Que ele fala, você não é quente nem frio. Eu estou a ponto de te vomitar. Tem pessoas nesse tempo, líderes, principalmente, que não estão saindo da igreja porque não estão acomodados. Estão buscando outros ministérios. Não, é Deus que está vomitando. Porque Ele só atrapalha. Deus está vomitando os mornos. Porque não é tempo de mornidão, queridos. Não é tempo de mornidão, é tempo de posicionamento. O cetro do Senhor está estendido sobre a igreja, mas onde estão os profetas para pedirem o favor de Deus? Pelas suas casas, pelo seu país, pela sua igreja. Onde estão os profetas do Senhor em tempos de caos? O Senhor conta conosco. Vou falar aqui rapidamente 2 pilares desse produto. Amanhã de manhã você vai entender por que eu estou falando produto. Quando você quiser resposta para alguma coisa que parece que não tem resposta, segue o dinheiro que você vai ter a resposta que você quer. Amanhã de manhã eu vou falar melhor sobre isso. 2 coisas aqui rapidamente, 2 pilares que sustentam esse produto ideológico. Primeiro, aqueles que não têm uma verdade constroem suas próprias narrativas. Realidade versus ilusão. Você vai ouvir eu falar muito a respeito de realidade. Realidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época do quê? Espíritos de enganos e doutrinas de demônios. Sofismas, mentiras, ilusões. Então eu posso ser híbrido, Juliana? Eu posso ser meio homem, meio animal? Vocês acham que esses filmezinhos aí não estão dessensibilizando as crianças a respeito de quem elas são em Deus? Ora, se você é a imagem e semelhança de Deus, como você pode ser a imagem e semelhança de um homem somado a um animal? Vocês acham que isso não tem nada a ver? Nós estamos sendo dessensibilizados acerca de muitas coisas. O problema é que o termo transgênero, ele entrou como um termo abrangente. E ele está se tornando o lar de qualquer adolescente com crise. Que talvez na sua época era uma outra crise que você estava vivendo. Tinha outro nome. Você estava com ansiedade, você estava passando pela puberdade. Uma crise de identidade que nós passamos na adolescência. Até nos encaixarmos. Ambientes de pertencimento de grupo, faz parte da adolescência. O problema é que os adolescentes não têm mais o direito de ter crise. Toda crise é contabilizada ou representada através de uma identidade trans. Você entende isso? Todos estão convergindo para isso. E nós estamos aceitando. E muitas vezes colocando um foco em algo que não deveríamos. Porque vai passar. Segundo a doutora Lisa Littman, uma professora de Washington. Ela fala que 87% dos adolescentes que estão debaixo de uma falsa identidade de gênero não são transgêneros. Eles estão sofrendo um grande contágio social, como ela fala. E desses 87% que se declaram trans, desses 87%, 94%, ou seja, a maioria, quando chegar ao final da adolescência, 19 anos, vai retornar a se identificar com o sexo de nascença. Por quê? Porque está chegando a maturidade, com os 19, 20 anos, e você começa a abrir mão do quê? Das fábulas. Das fábulas. Agora, seja qual for aqui o motivo subjacente que está fazendo com que esse adolescente se declare com uma identidade de gênero, nós precisamos o quê? Validar o sentimento dele. Porque ele está sendo vítima de um ativismo. Ele não é um rebelde contra a identidade e a autoridade de Deus. Você entende? Então, de que adianta despejarmos 15 versículos sobre imoralidade sexual se não é sobre isso que nós estamos falando?
Então, nenhuma criança ou adolescente deve ser punido ou rejeitado por expressar uma identidade de gênero, mas precisa ser o quê? Acolhido. É importante que ele entenda que dentro da família, no lar, no grupo, na célula, ele possa ser ouvido nas suas confusões e não descartado, e o sentimento dele validado. Eu entendo o que você está passando, eu sei que é difícil. E não despejarmos um monte de versículos bíblicos, queridos. Calma. Calma, porque ele está passando por um momento de confusão. Nós temos uma regra no manejo psicanalítico, que é: se você falar a verdade no momento impróprio, você pode matar alguém. Você entende isso? Quando você veio para a igreja a primeira vez, o Senhor Jesus puxou todo o seu tapete de enganos que você viveu há 30 anos sem Ele? Ou Ele é homeopático que todo domingo, quando você vem aqui, Ele tira uma pinça, uma mentira da sua vida? Não é assim? Porque se Ele tira tudo de uma vez, a gente não dá conta. Não é? Eu não sei com você, queridos, mas eu cheguei com tanta treta. Há 10 anos, quando eu me converti na minha igreja, que eu acho que Deus olhou para mim e falou assim: eu não sei nem por onde é que eu começo. De tanta coisa que tem aí, emaranhado de coisa arada. Né? E aí todo domingo, e até hoje assim, o Senhor, Ele vai tirando as mentiras e vai inserindo a verdade dEle. Porque senão a gente não suporta, porque a gente caminhou por muito tempo, talvez adolescentes ou pessoas de mais idade estejam há muito tempo caminhando debaixo de falsas identidades. Por quê? Porque a maioria das identidades que nós temos hoje, elas são construídas a partir de qual base? É uma base cristã? Não. É uma base filosófica, social, antropológica, psicológica. E aí com 15 anos, talvez, ele se declare vivendo debaixo de uma falsa identidade, ou 12 anos, e aí a gente quer resolver com um clique da noite para o dia. E aí não vai, porque ele está há 13, 14 anos recebendo fontes. E hoje ele tem uma identidade escolhida. E não herdada, mas eletiva. Escolhida por ele, abraçada por ele. Uma cosmovisão que ele recebeu de várias fontes a vida inteira. Talvez principalmente dentro de casa. Por quê? Porque nós estamos sempre agindo a partir da moral do que é bom e do que é mal. E não a partir da verdade. E ele vai construindo a cosmovisão dele. E essas identidades, elas precisam sempre do quê? De manutenção. Por quê? Porque uma mentira, ela precisa sempre estar sendo alimentada para sempre se manter em alta. Precisa ser sempre inserido alguma coisa para que ele renove a sua falsa identidade. Então, escolher viver debaixo dessa identidade, de andar na verdade, na realidade. Por quê? Porque o Evangelho tem a ver com andar na realidade. Evangelho e realidade, eles se conectam, assim como pecados sexuais e mentiras se conectam. Quando você começa a pegar a mentira do seu filho, se você farejar, você vai acabar no pecado sexual. Por quê? Porque um dos pilares, nós falamos isso ano passado, de todo pecado sexual se chama vergonha. Vergonha e culpa, os dois pilares que sustentam o pecado sexual. Então ele precisa começar a mentir, omitir. Não, veja bem, ao meio-dia eu vou visitar um cliente. Não, vai para o motel, com a amante. Começa a mentir. O modus operandi se torna a mentira. Pecado sexual, imoralidade sexual e mentira andam juntas. Evangelho e verdade, evangelho e realidade andam juntos. Primeiro pilar, ensine para o seu filho, para o seu adolescente, ou talvez para a gente precisa se converter, que a gente tem duas formas de enxergar o mundo. Uma é a realidade, a outra é a fantasia, que nós estamos sendo convencidos pelos espíritos enganadores e doutrinas de demônio, que é possível viver a partir da subjetividade. A ideologia de gênero, queridos, ela tem um pilar que se chama imanentismo. O que é isso?
É que a realidade é criada a partir do que não é concreto, a partir da sua subjetividade, do que você sente, do que você acha que é verdadeiro, do que você acha que é real. Você que dá função para as coisas criadas, você dá função para as coisas que existem. O nome disso é imanência. A criação parte de mim. A ideologia de gênero tem essa perna. Essa é uma das pernas que sustentam. A imanência. Eu dou função para as coisas. Que coisas, Juliana? Eu dou função para a árvore. Eu que sei por que uma árvore existe. Eu que sei por que um alimento existe. Eu que sei para que o meu corpo existe. E eu dou função para ele. E se eu quero dar uma função diferente da que eu recebi, que é o concreto, eu dou. Imanência. Tudo parte de mim. Então o sexo deixa de ser algo biológico, concreto, que é o oposto da imanência. Qual que é o oposto da imanência que nós acreditamos? Transcendência. Não é você que dá função para as coisas ou que cria. Existe um ser muito superior do que você, que deu função para todas as coisas que existem, e existe um decreto sobre o seu corpo, um mandamento sobre o seu corpo. E que não parte de você escolher, e o seu corpo é um lugar onde você não tem liberdade de escolha. Porque Deus não deixou. Desde quando eu começo a ensinar isso para o meu filho? Desde que ele está no ventre. Você é uma menina ou você é um garoto e Deus te quis assim, e nada fará com que você mude. Porque esse é o decreto de Deus para a sua vida. Sobre você. Então as diferenciações anatômicas, fisiológicas, hormonais, as concretas, na imanência elas não existem. Porque tudo parte da minha subjetividade. Os meus desejos e os meus sentimentos que definem o que o meu corpo deve ser. Não é o que é o concreto. Agora, do outro lado, que é o realismo, é o transcendentalismo, os aspectos biológicos, eles não serão negados, e eles estão acima do que você sente. Acima do que você pensa. E aqui nós temos os adolescentes sendo convidados para viver aonde? No imanentismo, no mundo irreal, na terra do nunca, estão sendo convidados a viver num mundo artificial, num paraíso sem Deus, um paraíso onde você pode sim ser uma mulher, tomando, ingerindo estrogênio, você pode ser um homem, tomando bloqueadores hormonais, você pode construir e produzir aquilo que você quer, porque afinal tudo parte de você. Questione Deus. Então, um Deus que me questiona, ele não cabe no meu mundo. Um Deus que me proíbe de fazer o que eu quero fazer, de me transformar no que eu quero me transformar, ele não cabe nesse meu mundo de imanência, porque esse mundo, quem é o centro, sou eu. Amanhã nós vamos falar de manhã a respeito disso, mas entrar a fundo. Então, a revolução sexual, queridos, ela não tem a ver com moralidade. Não é sobre moralidade. Nós estamos batendo nisso de forma míope. Mas revolução sexual é para normalizar o homem como Deus. Tirar Deus do centro. E quais são os métodos usados? Aí sim, a criatividade é grande. Ideologia de gênero, feminismo, aborto, Tem um monte de coisa aí para tirar Deus do centro e se colocar. Porque com a verdade de Deus questionada, o homem se estabelece no centro. Sem a verdade, não há modelo, não há referência, então não há propósito. E aí virou um caos. Virou um caos que nós estamos vivendo, queridos. E aí quando você quer conversar com um adolescente e chamar ele para a realidade, ele vai te chamar do quê? Intolerante. Porque ele não aceita que você desconstrua o universo que ele construiu, aonde ele pode ser tudo, inclusive o quê? Impunível. Você não está vendo adolescentes fazer atrocidades aí, não? Só eu que estou vendo. Por quê? Porque o universo dele, a punição não existe. Isso é coisa de quem vive aonde? Na realidade. Você paga pelas suas consequências aonde? Na vida real. Mas eu não vivo aqui.
Desde quando a criança precisa começar a viver aqui? Desde pequena, precisa dormir com a consciência pesada porque cometeu um erro. Para pensar e repensar. Mas o que a gente faz? A gente evita, ou a gente vai lá e se justifica pela criança. Não, deixa ela ir lá pedir desculpa, reparar o seu dano, reparar o seu erro. Mas o que nós temos visto pais fazendo hoje em dia, indo na escola, contrariar os professores que chamaram a atenção da serpentinha do Éden. As mães odeiam que eu fale essa palavra, pastora. Mas a criança precisa se converter a uma sementinha do Éden, entendeu? Então, desde o início, deixa pagar a consequência pelo ato que ela fez. Ela vai estar criando ali um negócio chamado resiliência, que todos nós tivemos que construir de uma forma ou outra. Então, a sexualidade humana é um ponto de convergência entre questões sociais, antropológicas, filosóficas, mas existe uma base, aonde ou você aceita ou você se rebela, e a base dela se chama biologia, aonde Deus exprime o seu desejo, é a vontade de Deus dentro dessa estrutura biológica, para você. É uma exigência de Deus impressa em cada um de nós. É um mandamento para a vida daquela pessoa. Você consegue falar isso para o seu filho de 5 anos? Você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aceitando o desejo dele para a sua vida? Você pode falar isso com seu filho de 2 anos, querido, 3 anos. Você não precisa esperar com 12. Talvez com 12 ele nem olha mais no seu olho. Então, aconselhar aqui é viabilizar jovens, crianças, adolescentes a sair desse lugar de imanência, do que eu sinto, e começar a viver a partir do que eu penso, e depois do que eu planejo, e depois do que eu ajo. São as 4 fases que nós precisamos viver. Só que o que eu sinto acabou com 2 anos de idade. Mas eu tenho um amigo de 67 anos que todo final de semana ele sente que ele precisa de um garoto de programa e ele vai lá e contrata um. Porque ele vive aonde? Na imanência dos desejos. O que eu sinto precisa se tornar verdade. Então eu sinto que eu preciso masturbar, eu sinto que eu preciso de um homem, eu sinto que eu preciso de uma mulher, eu sinto que eu preciso de uma falsa identidade, eu sinto e eu me entrego. Só que o eu sinto acabou com 2, 3 anos. É a fase do id, é desejo puro. E Deus nos chama a maturidade. Ok, você vai sentir até você morrer. Mas você precisa viver entregue ao que você sente? Não, miserável. Você precisa crescer. Sai desse negócio. E aí você começa a entender que você sente, talvez não vá deixar de sentir. Mas você tem uma outra fase, que é o que você pensa. Então você pensa que se você se entregar ao que você sente todos os dias, vai dar ruim. E aí você sai dessa fase do que eu sinto e do que eu penso, e você entra numa fase do que eu planejo. Tá, o que eu sinto, vou sentir. Mas eu penso, eu não só sinto. E agora eu planejo, estou planejando outras coisas. E agora eu ajo que a 5ª fase, isso se chama maturidade. As ideologias caminham nessa imanência. Mas nós entendemos, queridos, que isso é a negação do Evangelho e da verdade e da transcendência de Deus. Na transcendência, que é o lugar onde nós acreditamos a realidade, Deus está muito acima da criação, Ele cria, Ele é o nutridor. Nós acreditamos nisso, no realismo. Então, nós não fabricamos a realidade, nós nos submetemos a ela, porque Deus deu função a todas as coisas. E não tem como você querer viver fora disso e achar que não vai entrar numa crise. Não vai. Quanto tempo que eu tenho aí, querido? Você aguenta aí mais uns de 5 a 40 minutos? O Felipe nem desceu ainda, né? Aguenta aí mais uns 10 minutos, querido? Você vai vir amanhã de manhã? Porque eu fiz o que eu podia, eu vim. E de longe. E estou falando aqui o que Deus está me mandando falar.
E aí amanhã de manhã, como a gente não vai estar filmando e gravando, a gente vai... Sabe quando chegou no fundo assim? Lá? A gente vai tentar. Imanência. O mundo imaginário que se sobrepõe ao real. Que é o fundamento também da teoria queer. O homem é a sua performance. O sujeito se forma a partir do que faz, e não de quem é. Então, a sua performatividade como um homem extraterrestre, como uma molécula, como um signo, como um animal, já viu? As identidades trans? Então, um homem com qualquer identidade, ele performatiza até que se torne um. É um homem que faz para ser quem ele é. Por isso que a ideologia de gênero trata Deus como uma piada ontológica, porque Deus diz que ele disse, eu sou o eu sou, eu não preciso viver. Eu não preciso me movimentar. Eu sou quem eu sou. Por isso que viver debaixo de uma identidade de gênero também é um pecado. Porque é o quê? É produzir para si uma falsa identidade e rejeitar a identidade dada por Deus. Gênesis 11, a Torre de Babel, lembra? Que estavam construindo. E no versículo 13 eles falam assim, construiremos um monte onde o nosso nome será famoso, e nós seremos conhecidos e reconhecidos sobre toda a face da terra. Ou seja, nós queremos a nossa identidade reconhecida pelos homens acima daquela que recebemos de Deus. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor desceu para ver aquela unidade e não apoiou aquela unidade, não gostou. E amaldiçoou os homens separando as línguas. Porque eles quiseram construir, produzir com as suas mãos, obra das suas mãos, uma nova identidade para serem famosos, como diz em Gênesis 11. Reconhecidos sobre toda a terra, e o Senhor os amaldiçoou. Porque identidade você não produz, queridos, você recebe de herança, em Cristo Jesus. Algumas correntes aqui, que vêm para reforçar esse pensamento. E aí eu passo para o ponto 2 aqui e a gente encerra. Os construtivistas, Foucault e Derrida, para quem gosta de anotar, dizem o quê? Que não existe objeto, não existe sujeito. Tudo que existe é o quê? Narrativa. Uma das primeiras frases que eu falei, se você não tem uma verdade, você vai se agarrar a alguma